Bom dia, homens segundo Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Sejam bem-vindos ao canal Homens segundo Deus. Aqui falamos de verdade, sem enrolação, sobre casamento, fé, liderança e masculinidade bíblica. Se prepara, porque hoje o papo aqui é reto, é direto. Hoje nós vamos falar sobre homem segundo Deus não se cala diante do pecado. Vivemos em um tempo que muitos homens se calam. Líderes têm medo de perder seguidores, maridos têm medo de confrontar o erro dentro de casa, mas um homem segundo Deus não se curva, não se vende, não se esconde. Ele se levanta contra o pecado, mesmo que o mundo inteiro esteja a favor dele. Homem segundo Deus é contra o aborto. O mundo chama de direito reprodutivo, mas a Bíblia chama de assassinato. Deus é o autor da vida, desde o ventre materno. Em Salmos 139, 13 e 16, diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aqui o salmista se alegra e se sente seguro que Deus o conhece desde o embrião e tem um plano específico para a sua vida. A vida humana, desde o início, é considerada uma criação de Deus, planejada e ordenada, um ser valioso e único aos olhos de Deus. Homem segundo Deus é contra o homossexualismo. O mundo chama de amor, mas a Bíblia chama de abominação. Deus criou o homem e a mulher, e não há outro modelo de família. Em Romanos 1, 26 e 27, diz o seguinte: Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perfeição. Aqui o apóstolo Paulo descreve como Deus entrega as pessoas a paixões vergonhosas, como consequência de rejeitar o conhecimento de Deus e a sua criação natural. Mostra a relação entre homem e mulher, trocando as relações naturais por outras contrárias à natureza humana. A relação natural de Deus para o sexo é entre o homem e a mulher, e a transgressão dessa ordem leva a desejos e comportamento antinaturais, que o texto descreve como um castigo por um erro, refere-se à consequência dos pecados. Homem, segundo Deus, defende o casamento como Deus definiu, um homem e uma mulher. Homem, segundo Deus, é a favor da justiça de Deus. Em Romanos 13:4, fala assim: Pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. A passagem aqui indica que a resistência à autoridade é resistir à própria instituição divina, resultando em condenação. Ou seja, os cristãos são chamados a praticar o bem, viver em submissão às autoridades e evitar o medo da punição através de um comportamento honrado. Entendendo que a autoridade, quando exercida corretamente, tem um propósito divino. Lembrando, quando a autoridade ultrapassa seus limites e atenta contra os valores divinos, podemos
desobedecer, porque acima de qualquer autoridade, lembre-se disso, a autoridade maior é sempre a autoridade de Deus. Homem segundo Deus entende que justiça não é vingança, é ordem divina para frear o mal. Amém, meus irmãos? Homem segundo Deus não se cala contra o aborto e ele defende a vida. Contra o homossexualismo, ele defende a família. Contra a injustiça, ele defende a lei de Deus. Em Isaías 5:20, olha só o que fala. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas. Que mostra uma inversão de valores na sociedade, onde o que é bom é considerado mal. A luz é visto como trevas, o amargo como o doce. Um forte ai contra a corrupção moral e a quebra dos princípios divinos. Ou seja, referem-se àqueles que justificam ou praticam o pecado considerando-os corretos. Mais uma vez eu vou te lembrar, para buscar a verdade, viver de acordo com os valores justos e não se deixar levar pela mentalidade de um mundo que muitas vezes inverte os princípios divinos, promovendo o que é mal e condenando o que é bom. Homem segundo Deus não é covarde. Ele não tem medo de ser cancelado, não tem medo de perder seguidores, não tem medo de ser chamado de radical. Ele é fiel à Bíblia, custe o que custar. E você, vai se calar diante do pecado ou vai se levantar como um verdadeiro homem segundo Deus? Compartilhe esse vídeo, curta e se inscreva no canal. Bora conversar de homem para homem com base na palavra? Fiquem com Deus e aguardo vocês. Amém, meus irmãos?